Pai nosso que nos céus, obrigado pelo dia de hoje. Por favor, Senhor, aceite nossas ofertas que nós entregamos a Ti. Abençoe elas, nós entregamos de coração, não só o dinheiro, mas também nossos dons e a nossa vontade e o nosso tempo. Peço que a gente possa ficar com a pregação agora, que a gente possa entender a mensagem. Em nome de Jesus, amém. Hoje, qual é o título de hoje? Falei ontem? Agradecer. Amor é agradecer. Ontem foi o quê? Sacrificar. Amor é sacrifício. Isso aí. Deixa eu ver na internet aqui, quando vai tendo notificação. Não preciso da internet agora. Só preciso da minha colinha e da Bíblia. Foi. Hoje o tema é amor é sacrificável. Bonito? Ligou? Tá ligado? Tira o palavrinho, ver se vai funciona. Foi. Amar é agradecer. A história de hoje, a pregação toda de hoje, vai estar envolta de Lucas 7, 36 a 50. Só vai ter um versículo que não está dentro dessa parte do capítulo 7. Vocês se lembram de qual história fala em Lucas 7? Fala sobre a mulher que chorou aos pés de Jesus, secou o cabelo com os lágrimas e quebrou o perfume, secou o pé com o cabelo e quebrou o perfume no pé de Jesus. E também sobre o Simão, que estava dando uma festa na casa dele, e na qual convidou Jesus. Agora, tem uma historinha que é o seguinte: imagine que você está em um transatlântico, um barco gigante, no meio do Oceano Atlântico, e cai no meio do mar e não sabe nadar e começa a se afogar. E mesmo que você não souber nadar, é muito difícil nadar no meio do mar, porque, não sei, mas é muito difícil. Todo mundo que cai já se afoga muito fácil. Então, mesmo se você soubesse nadar, em algum momento você ia morrer afogado, porque uma hora você ia cansar e um montão de coisa. Mas imagina, você começa a se afogar, aí todo mundo do barco começa a ficar desesperado, aí começa a chamar ajuda, chama o salva-vidas, chama até o capitão do barco. O capitão do barco faz até um contorno assim, volta, aí todo mundo joga um montão de boia para você, aí você agarra na boia, a pessoa te puxa, aí você chega lá em cima e fala: ai, nossa, vocês viram? Eu fui muito bom segurando a boia, eu segurei a boia muito forte, ainda bem que eu sei nadar também, senão eu já teria morrido, ainda bem que eu segurei a boia. Essa pessoa, ela está agradecida ou ela está se vangloriando? Se vangloriando. É uma atitude normal para a pessoa que acabou de ser salva? O que vocês acham? Eu acho. Não deve, né? Não deve ser normal. Deve agradecer, né? Senhor, obrigado. Obrigado. Não ficar, nossa, como eu sou bom, eu consegui agarrar a boia. E exatamente essa historinha reflete um dos personagens que nós vamos estudar hoje. A gratidão deve ser uma resposta natural à salvação. Quando a gente é salvo, nós devemos naturalmente ser gratos. Agora, Gabriel, aperta o OK. Vamos ver um videozinho que o texto é grande de Lucas 7. E muitas vezes quando a gente está lendo, quando uma pessoa está lendo, a gente dispersa. É muito fácil dispersar quando alguém está lendo. Então vamos ver esse videozinho, que é das histórias bíblicas da Record, que passava há alguns anos. É pequenininho, 2 minutos. Vamos prestar atenção. É verdade o que dizem sobre ele. Sua presença é muito poderosa.
O quê? Eu conheço você. Você não pode entrar aqui. Jesus, o Senhor é Jesus. Se esse homem é santo, como dizem, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e ele a censuraria. Simão, eu tenho uma coisa para dizer a você. Era uma vez certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro devia apenas 50. Continue, sim. Nenhum podia pagar a dívida. Então o credor perdoou a ambos. Diga-me, qual devedor o amaria mais? Bom, eu imagino que aquele que recebeu o perdão maior. Você está certo. Está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me deu água para os pés. Mas ela lavou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você me recebeu sem um beijo, mas esta mulher não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés. Por isso eu digo a você, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados. Obrigada. Jesus. A sua fé salvou você. Vá em paz. Deu para dar uma relembrada da história dessa mulher e lembrar desse personagem chamado Simão. Essa história é muito legal. Tem algumas coisas que não estão na Bíblia, que passou ali. Claro, foi um desenho para criança, ele não ia adaptar 100%. Uma das coisas que não adaptaram é que não ficou claro, mas Simão era um fariseu. Ele apresentou para uma pessoa prepotente, ele ficou, fala Jesus, que eu termine, continua. Se ele fosse profeta, ele saberia. Mas Simão era um fariseu. E quem eram os fariseus, vocês lembram? Os fariseus, de acordo com a tradição judaica, como é que os fariseus se tornaram líderes religiosos? Como é que eles tiveram tanto influência, inclusive sobre as leis do povo? Porque até então, quem fazia as leis era Deus. Como é que eles manipularam tanto as leis? Por que eles ficaram tão arrogantes? Por que as leis não explicaram tanto? De acordo com a tradição judaica e cristã, existe um período de aproximadamente 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o aparecimento de João Batista. Então, com certeza Jesus só apareceu depois de João Batista. Jesus só começou a pregar depois que João Batista já era odiado, famoso. E esse último profeta do Antigo Testamento foi adotado como o Malaquias, o último livro canônico da Bíblia no Antigo Testamento. E foi escrito por volta do século V, é isso mesmo? Isso. Antes de Cristo. Após esse período, não há registros dos profetas reconhecidos na Escritura até o aparecimento de João Batista, que é descrito nos Evangelhos como o precursor de Jesus Cristo. Ele seria aquele que iria preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo.
Então, o último profeta antes de João Batista foi há séculos atrás. Por isso, os hebreus ficaram sem um líder religioso. Por escolha deles, eles não queriam mais que o rei fosse Deus. Então, eles pediram um rei humano, que começou com Saul. A partir daí, a representação de Deus não era mais os profetas e os juízes, eram os reis. Depois que ficou os reis, os profetas começaram a se diminuir. Aí teve um tempo que não teve mais profeta. E foi esses aproximadamente 400 anos. Alguns anos mais, alguns anos menos, mas foi muito tempo sem profeta. E desse vácuo de liderança que ligasse os hebreus com Deus, apareceu os fariseus. Os fariseus se consideravam melhores do que o restante do povo, chamavam-se até mesmo de separados. Os separados chamavam de santos. Os fariseus eram observadores estritos da lei e das tradições judaicas. Eles não se contentavam em obedecer aos mandamentos mostrados por Deus, mas acrescentavam suas próprias regras e costumes ao que Deus havia ordenado. É como se nós temos as 28 doutrinas da igreja adventista. Aí essa igreja aqui, porque a gente achou as 28 doutrinas muito bobas, a gente começa a botar mais, e botar mais, e botar mais. Aí em vez de ser só 28 doutrinas, para pregar, você precisa estar com o terno completo, ainda precisa estar com broche de algum departamento da igreja. Aí foram botando. Para subir aqui em cima, você deveria dar 3 pulinhos e agradecer a Jesus, senão você era fulminado. Então, eles começaram a botar várias coisinhas que não tinha na lei original. Eles começaram a tornar ela impossível de se seguir, principalmente com relação ao sábado. Eles tornaram o sábado um fardo muito grande. E Simão convidou Jesus para a sua casa, a fim de entretê-lo com uma festa em sua homenagem. E estando Jesus em Betânia, outra coisa. Pode? Um minutinho? Deixa eu ver se eu pulei. Troquei os slides. Esse aqui era para vir antes e aquele depois. Mas vamos continuar. Simão era fariseu. Esse fariseu, eu acabei de escrever com vocês, ele era um fariseu desse. Por que esse Simão convidaria Jesus para sua casa? Os fariseus odiavam Jesus. Sobretudo porque Jesus jogava no lixo várias regrinhas que eles criavam. Várias regras que não eram de Deus, e Jesus jogava no lixo, mandava embora. Uma delas era se envolver com pessoas pecadoras, segundo eles. E Jesus almoçava, comia, falava com pessoas para eles que seriam extremamente impuras. Como um fariseu chamaria Jesus para ficar com ele? O que vocês acham? Algum interesse? Qual? Alguma vantagem. Na época, se você tivesse alguma doença, significava que você é pecador e Deus está te castigando. E a maior doença que eles tinham, condenavam mais por ser pecado, além das doenças genéticas, tipo você ser cego, você ser aleijado, mas uma das piores é você ser leproso. E Simão estava dando essa festa, ele estava comemorando. Comemorando por quê? Simão convidou Jesus para sua casa a fim de entretê-lo com uma festa em sua homenagem. Homenagem de quem? Se essa aqui não está sobressaiente com o restante. É homenagem dele mesmo. Mas por quê? Vamos lá. O versículo saiu. Mas é Lucas, João, Mateus, não sei. É um dos que fala o seguinte: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Simão, ele era leproso. Ele já teve lepra. E como nós sabemos, na época, a lepra era uma doença classificada como doença de pecado. Você estava em algum pecado. Então, por Simão ter sido salvo da lepra, ter sido curado da lepra, ele foi considerado limpo. Não só do corpo, mas também em pecado. Então, os pecados dele foram perdoados. Mateus 26, 6. Mateus 26, 6. Ok. Eu tinha notado, eu acho que eu devo ter escrito. Então, Simão também foi perdoado dos seus pecados. Ele também teve um perdão vindo de Deus. E na tradição judaica, quando você é perdoado por Deus, você tem que fazer uma festa de comemoração e chamar a todos. Então ele não chamou Jesus, não, vou chamar ele chamou a todos. E Jesus estava no meio de todos, então ele também chamou Jesus.
Também porque Jesus era classificado como uma pessoa não muito boa na época. Então ele seria muito bom se desse a oportunidade de Deus participar com ele também. Tudo o que ele fez foi em prol de se gloriar. Basicamente isso. Isso que nós temos que lembrar. Analisando detalhadamente o desenvolvimento da história, podemos dizer que Simão não foi movido pela gratidão, mas pela responsabilidade de pagar o favor a Deus. Ele não estava realmente grato, ele estava cumprindo as regras, e por ser fariseu ele tinha que cumprir as regras de responsabilidade com relação ao ser perdoado. Ele tinha que obedecer e fazer uma festa de... Como é que é a festa? Como é que é o culto que a gente faz? Ação de graças. Ele teve que fazer um culto de ação de graças, basicamente isso. Mas, tudo bem, entendemos essa parte. A primeira pessoa. A segunda pessoa, quem é? Quem é a pessoa? Tinha Jesus no videozinho. Tinha mais pessoas na festa, mas no videozinho que a gente viu. Tinha Jesus, Simão e... Mulher. Uma mulher. A mulher. Que mulher é essa? Pecadora. Pecadora. Mas o nome? Bom, Maria Madalena. Maria. Irmã de? Lázaro e Marta. Lázaro. Na Bíblia, não se dá automaticamente a relação dela com a irmã de Lázaro, as duas Marias. Mas nós, como somos adventistas, acreditamos na irmã Ellen White, sabemos que ela é a mesma pessoa. Então, quem é essa mulher? Lucas 7:39. Vamos ler? Não me lembro. Se alguém quiser ler aqui, Lucas 7:39. E fala o quê? Alguém pode ler? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Não se detalha muito bem o pecado dela, mas com relação à época se estipula fortemente que seja algum pecado de luxúria, de adultério, de prostituição, não sabemos, mas seria algum pecado relacionado a isso. E ela estava tocando Jesus, ela estava sujando, ela estava pingando suas lágrimas de Jesus, secando com os cabelos, derramou um vidro de alabastro extremamente caro da época, e ela estava encostando, né? Ela não deveria nem se encostar nas pessoas, de modo que ela, se a especulação estiver correta, seja algum pecado de luxúria, só dois tipos de homens se relacionavam com ela, ou um envolto de luxúria, ou um envolto para julgá-la, que se relacionava com ela, ou julgava ou pedia para outras coisas. Então ela não tinha ninguém que fosse amigo, que escutasse. O estudo de hoje nos fala que Jesus foi um dos primeiros contatos que ela teve com alguém que não julgou e com nenhum desses dois objetivos que eu falei antes. Agora, o que a Ellen White fala? Em sua misericórdia, perdoaria Jesus os seus pecados. Chamara do sepulcro bem-amado o seu bem-amado irmão, e a alma de Maria estava cheia de reconhecimento. Então Maria, ela tinha muito por que agradecer a Deus, porque além de ser perdoado os pecados, ele ainda ressuscitou o irmão dela que havia morrido. Opa, de novo. Será que está descarregando? Talvez esteja. Maria entendeu que Jesus poderia remover sua culpa e vergonha, dar-lhe um novo coração e um novo futuro. Nossa, agora eu entendi. Não é que não tinha sumido não, botei a cor errada, botei azul. Enfim, mas daqui a Apocalipse 12:10, tá? Se não dá para enxergar. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então, uma coisa para... E nós irritamos o nosso inimigo. Nós nos sentimos culpados. Muitas vezes a gente sabe que Deus nos perdoou, mas nós nos sentimos perdoados, nos sentimos culpados. E a Bíblia fala que quem nos acusa é quem? É Satanás. Também tem a nossa consciência, que muitas vezes a gente, mesmo pedindo perdão, a gente se sente culpado, se sente indigno.
Mas a gente tem que lembrar que mesmo nós sendo de fato indignos, nenhum de nós somos dignos, Jesus venceu por nós. Ele venceu para ter o poder de perdoar pecados. Ele passou por toda a cruz para ter esse poder de nos salvar, de nos perdoar. Agora, nossa, ficou muito ruim isso aqui de azul. Enfim, Lucas 7, 41 a 43, fala o quê? Um certo credor tinha 2 devedores. Lá a metáfora que Jesus usou com o Simão. Um devia 500 denários, outro devia 50. Aqui não está denário, mas é denário, tá? E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual desses o amará mais? Qual vocês acham que amará mais? Quem foi perdoado 50 ou quem foi perdoado 500? 500. Simão, ele era pecador. E ele sabia que ele tinha pecado. Tanto que na tradição dele ele tinha pecado de lepra. Então, ele, logicamente, seria a pessoa de 50. E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E depois, em Lucas 7,50, fala o seguinte, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vá e tenha paz. Jesus perdoa todos, todo mundo que se arrepende, Jesus perdoa. Só que a mesma história dos leprosos. Jesus curou vários leprosos. Quantos voltaram para ter com ele e agradecer? Só um. Nós devemos fugir disso. E para terminar, como eu falo, sempre vai ser, todo dia vai ser bem rapidinho. Para terminar, vamos ler juntos essa citação de Davi. Vamos ler? Bendita minha alma, ó Senhor. Bendita minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendita o seu santo nome. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche teus bens, que enche de bem a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, de 1 a 5. A mensagem de hoje é que nós devemos reconhecer que somos salvos. Devemos se sentir perdoados. E o mais importante, nós devemos o quê? Ser gratos. Simão foi perdoado, foi salvo. Maria Madalena foi perdoada, foi salva. Só que tem uma grande diferença. Maria Madalena agradeceu. E Jesus fala que Maria... E é interessante a comparação que Jesus fala. Quando... Respondendo, se és profeta. Cadê? No verso que Simão fala, se é profeta, de verdade deveria saber. E respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, dize, mestre. Aí fala essa historinha. Depois dessa historinha, fala assim, Simão respondendo, não, passa mais. Aqui, ó, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era o básico, para toda a tradição dela. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. 45. Não me deste hóstia, mas essa desde que entrou não tem cessado em me beijar os pés. Ele não beijou Jesus na bochecha, que era a tradição. É a mulher que parou de beijar os pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, que era uma tradição de respeito, mas a mulher ungiu os pés com unguento, que é mais caro que o óleo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Então nós vemos aqui que quem muito perdoado, muito ama. Uma pergunta aqui para vocês. Vocês foram muito perdoados ou pouco perdoados? Muito. Dependendo da nossa gratidão.
nós fomos muito perdoados, o tempo todo nós somos perdoados. Então não façamos igual Simão fez. Não vamos ser pouco gratos, vamos ser muito gratos, porque nós somos tão perdoados quanto Maria Madalena. Talvez até mais, nós sabemos os pecados dela e também, mas nós sabemos os nossos. Então talvez a gente tenha cometido muito mais pecados em quantidade do que Maria Madalena. A gente talvez tenha, sabendo da verdade, pecado, e ainda assim Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Que a gente possa ter isso em mente. Nós devemos ser gratos a Deus porque Ele muito nos perdoa e nos salva. O tema de amanhã não apareceu. O tema de amanhã vai ser um minutinho. Aconteceu alguma coisa com o slide, gente, perdão, tá? E mudou muita coisa. Deixa eu ver aqui o tema de amanhã. O amarelo ficou azul. Acho que quando converti para esse computador aqui, modificou algumas coisas de configuração. O tema de amanhã é perdoar. O tema de hoje foi sacrificar. O tema de hoje é agradecer. E o amanhã é o perdoar. Hoje nós fomos perdoados. Hoje a gente tem que agradecer porque nós fomos perdoados. E amanhã, já tem que fazer o quê? Perdoar. Perdoar. A gente perdoa a Deus? Não. Quem a gente perdoa? Nosso próximo. O nosso próximo ou o nosso inimigo? Também. Principalmente o nosso inimigo. Porque o próximo, de vez em quando, ele faz uma coisa que te irrita. Mas o inimigo ele faz o tempo todo. Ele faz. A vida dele é ser seu inimigo. Então, não vamos faltar amanhã. A lição também será rápida, como a de hoje, e pontual. Vamos ficar de pé e cantar o hino?